Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Bem, semana passada eu pedi para vocês fazerem um dicionário, né? Pegar as palavras que vocês não tinham contato ou não sabiam o significado do artigo 225 da Constituição Federal. E pedi para vocês fazerem, colocarem um significado. Não era necessário mandar para mim, era só para deixar no caderno de vocês, beleza? Eu tô com o material aqui do lado, certo? Eu tô com o artigo 225 ao lado e eu vou fazer a leitura dele e peço para vocês, quem estiver assistindo no computador ou na televisão, não sei, peguem um celular e coloquem lá no link que eu mandei para vocês do artigo 225 para a gente fazer a leitura juntos, tá certo? Eu vou fazendo a leitura e vou fazendo as pausas para fazer os devidos comentários. Quem colocou no caderno ou quem copiou ele todinho no caderno é pequeno, seria até interessante colocar no caderno também. Fazer esse acompanhamento junto comigo, beleza? Bem, vamos lá. O artigo 225, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida. Vamos dar uma pausa aí. Pessoal, o artigo 225, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, certo? Então ele diz que só tem direito homem, mulher, criança? Não, né? Todos. Inclusive, as empresas, né? Elas têm que ter o direito de se instalarem em lugares ambientalmente equilibrados e mantê-las assim. Beleza? Vamos lá. Aí aqui fala, né? Impondo-se ao poder público, impondo-se, né? É de responsabilidade do poder público e da coletividade, então não é só responsabilidade do poder público e da coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem que entender o seguinte, que a gente às vezes critica, né? A gente vê as pessoas aí criticando, porque o governador era para ter feito isso, o presidente, o prefeito, enfim. Mas todos, a responsabilidade de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado é de todos, certo? Então não adianta eu estar jogando lixo de qualquer jeito, não adianta eu estar, enfim, trazendo uma desconformidade nos parâmetros ambientais e está cobrando ao poder público apenas. Então, a própria Constituição Federal, que é a lei maior, ela diz que é de responsabilidade de todos. Beleza, esse é o artigo 225. Agora vem os parágrafos e dentro dos parágrafos vem os incisos, beleza? Para vocês entenderem mais ou menos é o seguinte, a Constituição Federal, né, a lei maior ou qualquer outra lei, elas são divididas da seguinte forma. Tem o parágrafo do artigo, certo? O artigo, na verdade. Depois tem os parágrafos. Outros não tem, aí aparece parágrafo único. Dentro dos parágrafos tem os incisos e alguns incisos podem ter as alíneas, certo? Que vamos dizer assim que são subdivisões do que é falado acima. Beleza? Então aí só para explicar mais ou menos como é feita essa divisão dos artigos. Aí vamos lá. Feita a leitura do artigo 225, vamos agora para o parágrafo 1º. E o parágrafo 1º fala o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Alguns mandaram para mim, né, que também repito que não era necessário ter mandado. Alguns colocaram a palavra incumbe, certo? A palavra incumbe quer dizer o seguinte, que é de responsabilidade do poder público, certo? Incumbe responsabilidade. Nesse parágrafo aí. E dentro desse parágrafo, ele fala o seguinte, né? Ele tem 7 incisos dentro do parágrafo. Então vamos fazer a leitura? Primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Vê só, pessoal. A questão de preservar é de responsabilidade de todos, né? Só que ele fala aqui que a restauração dos processos ecológicos essenciais
e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. É de responsabilidade do poder público, certo? A gente não pode fazer manejo ecológico, né, na sua totalidade. Né? Tem que ter cuidado com isso aí. Manejo é fazer alterações, certo? Modificações. Beleza? Inciso segundo, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético, certo? Toda aquela parte de pesquisa de material genético, DNA, enfim, né? De espécies, animais, plantas, enfim, certo? É responsabilidade do poder público fazer essa fiscalização. Terceiro, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei. Ele fala o seguinte, que definir locais que são feitos para espaços, né, para proteção do meio ambiente, unidades da federação, e qualquer mudança, né, alteração ou supressão só é permitida através de lei, né? Não é qualquer um que vai lá e faz. Certo? Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Beleza? Aí vamos lá para o quarto. Exigir na forma da lei para instalação... preste bem atenção nisso aí, viu? Quem vai trabalhar com empresas na parte administrativa, que vai tratar com essa questão de autorizações de instalação, de operação dessas empresas, certo? Geralmente empresas grandes, e percebam que aqui vai falar o seguinte, né? No quarto, exigir na forma da lei para instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e que se dará publicidade. Vê só, pessoal. Vou trazer um exemplo aqui. Se eu for abrir uma loja de brownie no centro de Igaraçu, certo? Uma loja de brownie, ela causa significativo impacto ambiental? Vejam, vamos por partes. Vocês sabem que todos nós causamos impactos ambientais, né? Só por existir, né? Positivos ou negativos, vamos causar impactos ambientais. Mas vamos falar de empresas. Se eu for abrir uma empresa de brownie, né? Ou de hortaliças, frutas orgânicas, eu estou causando severo impacto ambiental? Não, né? Então vejam, empresas, né, grandes que causam pela sua própria função, pela sua própria natureza de atividade, elas causam significativo impacto ambiental, é necessário fazer estudo de impacto ambiental, né? Vou falar de alguns aqui, que é o EIA e o RIMA, certo? O EIA e o RIMA são... o EIA, que é o estudo de impacto do meio ambiente, e o RIMA, relatório de impacto no meio ambiente. Esses relatórios são feitos por pessoas profissionais capacitados, né, em determinadas áreas, né, engenharia ambiental, enfim, na parte de saúde, enfim, várias áreas para poder analisar, fazer um estudo daquela introdução daquela empresa naquela localidade e se vai causar e até que nível de impacto ambiental vai causar. Depois de feito esses estudos e autorizadas as licenças, né, que as licenças eu vou falar aqui que não precisa nem se ater tanto a isso, mas as licenças são a licença licença prévia, né, a LP, a licença de instalação para autorização de instalação da empresa em um determinado local, e a licença de operação, que depois que a empresa foi feita tudinho, ela precisa de uma outra licença de operação, certo? Então essas licenças, esses estudos são feitos nessas empresas que causam significativo impacto ambiental, beleza? E todos esses relatórios, eles têm que ser públicos, beleza? Ah, professor, mas é empresa privada. Mas se a empresa ela causa um significativo impacto ambiental, ela precisa
tornar isso público, certo? E um desses estudos, né, que é o relatório, ele é de um linguajar mais tranquilo para toda a população, certo? O estudo já não, é uma questão mais técnica, beleza? Vamos lá. O quinto, controlar a produção e comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Vê só, gente. Um exemplo aqui são os agrotóxicos, tá certo? Os agrotóxicos são substâncias que precisam ser controladas, que é de responsabilidade do poder público, o controle, a fiscalização, enfim, destes materiais. Beleza? Só um dos exemplos, certo? Sexto, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino, gente, é tornar isso obrigatório dentro da grade curricular, dependendo do nível, né, de escolaridade, fazer sugestões, né, enfim, para incluir isso na mente. Por exemplo, quem está no nível superior, pessoa, vou fazer administração, quero trabalhar com empresas, eu vou estudar meio ambiente? Vai, certo? Vai ter cadeira de gestão ambiental. Pessoa, eu quero fazer direito, vou estudar meio ambiente? Vai. Se for fazer, prestar o exame da ordem, né, dos advogados, para tirar o OAB, você vai ter que estudar o artigo 225, certo? Professor, vou ser engenheiro civil. Vai sim estudar meio ambiente, beleza? Então, e sem falar nas políticas públicas, né, de conscientização do meio ambiente, que sempre tem, agora cada vez mais, trazendo isso mais à tona, beleza? Vamos agora para o inciso sétimo, o último inciso do parágrafo 1º, beleza? O sétimo agora, a gente vai voltar quando a gente for falar no parágrafo 7º, vai voltar ao inciso 7º do parágrafo 1º. Vocês vão entender, beleza? Mas vamos ler ele aqui. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma de lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, certo? É de responsabilidade do poder público proteger, né, na sua amplitude, essa questão do meio ambiente. E, gente, vejam só, é proibido, quando a gente fala de eliminar formas que tragam a crueldade dos animais, a gente vai ver lá no parágrafo 7º, né, e vai lembrar alguns exemplos aí. Só fica aí na mente aí sobre rinha de galo, né, e rodeio. Só fica com isso aí na cabeça que a gente vai voltar a esse assunto, beleza? Vamos lá. Parágrafo 2º, né, já falou do que incumbe ao poder público, né? Agora a gente vai para outros parágrafos aqui. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Gente, lembram só que eu falei que precisa fazer estudos de empresas que causam significativo impacto ambiental? Pois bem, quando a gente fala no parágrafo 2º, né, especificamente de que exploram recursos minerais, a gente pode falar da Vale. Vocês lembram da Vale, que teve todo aquele problema de Brumadinho, enfim, que teve aquela catástrofe ambiental? Pois bem, mesmo que aquilo não estivesse acontecendo, a própria atividade da Vale, ela já é causadora de impacto ambiental. Ela chega em determinado lugar e faz operações ali no solo, né? Escavam. Então ela faz toda uma mudança ali no meio ambiente, no qual ela recebeu autorização de fazer essa atividade. Mas vejam só, ela foi autorizada a fazer aquilo, não é isso? Mas ela, por si só, ela já é obrigada a reparar esse dano ambiental, certo? Vamos para o próximo.
O terceiro, parágrafo terceiro. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Pronto, voltando para a Vale. Vocês lembram que, né, aconteceu aquele incidente lá naquele crime ambiental, na verdade, né? Lá em Brumadinho. Então, veja só. A empresa em si, a estrutura da empresa, ela pode ser presa? Não, né? Então, quem vai responder, né? A empresa, o CNPJ, vai, vamos dizer assim, receber medidas administrativas e os responsáveis, né, o diretor, enfim, quem tiver responsável pela empresa, possivelmente, né, de acordo com a análise do caso concreto lá, vai responder penalmente, certo? Então, isso assim, recebeu a pena administrativa da empresa, por exemplo, a empresa foi fechada legalmente, isso não exime da reparação dos danos ambientais causados, beleza? Pagamento de multa, enfim. O quarto, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á será feita na forma da lei, dentro das condições que assegure a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Vejam só, vocês perceberam que aqui quando fala desses biomas que são patrimônio nacional, tá faltando alguns, né? Tipo a Caatinga, o Cerrado, enfim. Bem, isso não tem explicação lógica porque os outros não têm. Porque se todos, né? Todos são características brasileiras, né? O Brasil ele é conhecido por ter uma diversidade dos biomas, né? Uma grande diversidade. Então, quando eu digo que só alguns fazem parte do patrimônio nacional, é um pouco estranho, né? Teve até alguma discussão jurídica aí para colocar os outros, mas na hora de fazer a Constituição de 88 eles não foram incluídos, não se sabe por quê. Beleza. Vamos lá. O quinto. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção do ecossistema natural. Então, vê só. Ele diz o seguinte, que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado. O que quer dizer o seguinte, vamos lá. Terras devolutas, que vocês viram lá no dicionário, quer dizer o quê? Terras a serem devolvidas ao Estado. Só para lembrar um pouquinho, vocês lembram lá na aula de geopolítica, enfim, história, geografia, que o Brasil ele era dividido em capitanias hereditárias, certo? Então, todas aquelas divisõezinhas ali, alguém era dono dessas áreas. Pois bem, depois com toda a mudança, né, que ocorreu na história, essas terras foram devolvidas ao ente federativo que não tinham algum dono, certo? Então, enfim, basicamente é isso que esse artigo está falando, né? Terras devolutas. O sexto, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei, sem o que não poderão ser instaladas. Pessoal, gente, quando a gente fala de usinas nucleares, algum empreendimento que é tranquilo, que não tem risco? Lógico que tem um risco, né? O risco é tão grande que entrou no parágrafo 225, né? Que se acontecer qualquer coisa nesse empreendimento, né, vai causar um severo dano ambiental. Vocês lembram que já aconteceu alguns acidentes no mundo, né, e foram foi bastante complicado, certo? Então essas localizações têm que ser definidas por lei federal, né, passar por todos aqueles ritos legais para poder ser definido esse local. Beleza. Por último, o parágrafo 7º, ele vai remeter ao inciso 7º do parágrafo 1º. Beleza? Vamos ler ele aqui, ó. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis, veja só,
as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme ao parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Vê só, gente. Se eu não posso trazer nível de crueldade aos animais, certo? Ele fala aqui, né? Práticas desportivas que utilizem animais. Você sabe que rinha de galo é proibido, né? É crime, né? Então, não se pode pegar galo lá e colocar eles para se atracarem, brigarem, enfim. Mas, em rodeio, eu posso derrubar um boi. Um boi ele pode quebrar uma pata, quebrar o pescoço, pode morrer. Né? Então, vê só, é cruel. Mas a legislação permite, porque considera cultural. Né? Mas aí o problema é o seguinte, é cultural porque traz dinheiro, né? Infelizmente, isso aí cabe a reflexão de vocês. Os rodeios trazem em torno de cerca de 650, 700, 800 milhões de reais para determinadas regiões em um curto período de tempo. Então é muito dinheiro, né, para aquecer essa economia. Mas, na minha percepção, é cruel, né? Essa questão de rodeio, de derrubar boi, enfim. Isso vai de cada um, beleza? Vocês podem também fazer a leitura do 215, né? Isso aí não é obrigatório, para ver essas questões da parte cultural, beleza? Que o artigo 225 está falando sobre essa questão de que não é considerado cruéis práticas desportivas que utilizem animais. Gente, foi um prazer novamente. Desculpem aí os problemas técnicos, não sei se teve tanto barulho, que às vezes a pessoa está focada aqui, ela nem escuta tanto. A gente vai se aperfeiçoando com o tempo, então desculpa aí qualquer falha. Abraço o coração de vocês, se cuidem, beleza? Espero que a gente esteja junto em breve, certo? Abraço o coração de vocês, tchau, tchau.